igualdade natural. Já dissemos que todos os homens são iguais. Porquê? Porque todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Naquele esquemazinho, ainda se lembram, têm um princípio, não é? Então, se todos somos criados exatamente da mesma forma, em essência todos somos iguais. Isso não quer dizer que todos estejamos no mesmo grau evolutivo. Porquê? Porque cada um fez a sua própria caminhada. Mas todos tivemos o mesmo início. Mas o que é ainda mais confortável e reconfortante para todos nós é que também, obrigatoriamente, todos teremos o mesmo fim, isto é, todos chegaremos à plenitude, todos chegaremos à felicidade. Quando? Depende de nós, de cada um de nós. É evidente que, desde o início até essa fase, as posições evolutivas serão diferentes de pessoa para pessoa, que são o fruto do esforço que cada um de nós aplicou no nosso caminho, na nossa trajetória. Igualdade de direitos do homem e da mulher. Claro que o homem e a mulher são iguais, tiveram o mesmo início. Aliás, pela lei da reencarnação, nós sabemos que já fomos homem e que já fomos mulher. Nós só atingiremos essa perfeição de que falávamos há pouco, essa plenitude, essa felicidade, depois de passarmos por todas as experiências que Deus dispôs no nosso caminho. Portanto, homem ou mulher são situações intermédias que ambas nos levam ao mesmo fim, à felicidade. A inferioridade que a mulher tem sido vítima, infelizmente, desde os inícios da humanidade até quase aos nossos dias, em algumas sociedades continua. Claro que é fruto de preconceitos milenares, especialmente por o homem achar que tem mais força. E tem, de uma forma geral, tem, de uma forma geral. Claro que há mulheres que têm mais do que homens, mas, de uma forma geral, o homem tem mais. Mas isso não quer dizer que seja melhor ou pior do que a mulher. Igualdade de direitos do homem e da mulher, portanto, a igualdade entre homens e mulheres não os obriga a ter funções semelhantes, porque este é um equívoco das sociedades e das sociedades que atingem este patamar de autodeterminação, pensando que, de repente, como o homem é igual à mulher, o homem tem de saber fazer tudo o que a mulher faz e a mulher, por sua vez, também tem de saber tudo o que o homem faz. Isso não tem nada a ver com igualdade, porque, de facto, o homem e a mulher são diferentes, mas todos diferentes, todos iguais. A emancipação da mulher, nem sempre bem entendida e aceita, é, apesar de tudo, um marco muito importante no progresso da civilização. E ela não é muito bem entendida, especialmente porque é tudo relativamente recente. Daqui por um século ou dois, certamente que todas estas lutas, todas estas contrariedades farão única e simplesmente parte de uma história distante. Igualdade perante o túmulo. E aqui é que, de facto, acontece o que é mais importante para toda a gente, é que, independentemente daquilo que fomos, do valor que tivemos ou que nos atribuímos durante a vida, perante a morte, nós somos todos iguais. Mesmo que queiramos ter túmulos sumptuosos que perpetuem a nossa memória, mesmo que queiramos ter funerais muitíssimo marcados, mesmo que queiramos perpetuar a nossa morte das formas muitas vezes mais esquisitas, não adianta nada. Nós somos de facto todos iguais perante o túmulo, porque o que nos caracteriza não é o nosso corpo físico, mas sim aquilo que nós somos na essência, a nossa
essência espiritual. Porque cada um de nós leva na sua bagagem para a vida que a partir desse momento passa a viver, a vida espiritual, leva a sua consciência como resultado de tudo aquilo que fez durante a vida que agora termina. Desigualdade das aptidões, um outro item, que é o resultado das conquistas do espírito até esse momento. E reparem como tudo passa a ser diferente, analisado sob o ponto de vista desta lei moral, da lei de igualdade. Porque muitas vezes nós olhamos para uma pessoa, para um amigo ou para um nosso familiar e às vezes até temos assim um bocadinho de inveja porque ele tem jeito para isto e para aquilo e nós não temos jeito para nada. E isso às vezes gera um certo desconforto, às vezes até uns certos pensamentos negativos que em nada nos ajudam. Bom, se nós entendermos que esta desigualdade de aptidões tem que ver com cada um de nós, com aquilo que fez das suas vidas pretéritas e dessa própria vida até ao momento, porque muitas vezes é negligência na própria vida, o que é que nós vamos fazer? Em vez de termos inveja ou em vez de ficarmos tristes, vamos arregaçar as mangas e trabalhar para que essa desigualdade seja cada vez menor. Ainda assim, o menos evoluído vai ter possibilidade de aprender com o mais evoluído, porque o mais evoluído tem obrigação, tem o dever de ensinar, nunca escravizar, nunca diminuir o menos evoluído. E assim o que é que acontece? Desenvolve-se a solidariedade entre todos. Imaginem que todos nós tínhamos exatamente as mesmas aptidões. Claro que isso não era possível, mas podemos imaginar hipoteticamente esta situação. O que é que acontecia? Nós isolávamos-nos. Uma vez mais poderíamos chegar à lei de sociedade e não desenvolveríamos a solidariedade, que é muito importante para o nosso progresso. E claro que, como decorrência disso, vai ajudar na lei do progresso. Desigualdades sociais. Quanta confusão gera, quanta mágoa, quanto ódio, quantos sentimentos negativos geram estas questões das desigualdades sociais. Exatamente porquê? Porque, uma vez mais, nós não entendemos que está contemplada na lei divina ou natural, na lei de igualdade. Isto é, as leis, as desigualdades sociais, de uma forma geral, são criadas pelo homem. E a maior parte das vezes são um abuso da lei de igualdade, porque, como já dissemos atrás, existe no homem o egoísmo e o orgulho. Mas nós poderemos perguntar, mas muito bem, o homem é que cria, apesar de não ter muita consciência disso, mas se Deus quisesse, não era necessário que isso acontecesse. Era, com certeza que era, porque é um mecanismo que, uma vez mais, nos vai ajudar a olhar para o nosso semelhante de uma forma diferente e, a partir daí, gerar solidariedade entre todos os seres. Muitas vezes entre várias nações, muitas vezes dentro do próprio planeta. Desigualdade das riquezas. É necessária a evolução do espírito. É necessário que existam ricos e que existam pobres. Melhor dizendo, é necessário que eu tenha a experiência em algumas encarnações da riqueza e que tenha também a experiência noutras encarnações, e muitas vezes até na própria encarnação, da pobreza, precisamente para aprender nessas duas situações. Porque quer riqueza, quer pobreza, são duas provas muito difíceis. Se calhar alguns de vocês estarão um bocadinho admirados com esta afirmação,
Dizer pobreza, sim, pobreza é de facto uma prova difícil, mas riqueza é uma prova difícil. Olhem, dizem-nos os espíritos que a riqueza é muitas vezes uma prova mais dificilmente superada ou menos superada do que a própria pobreza. Reparem, o rico com muita facilidade explora, escraviza o pobre. Porquê? Porque deseja ser cada vez mais rico. O rico nunca se considera suficientemente rico. Claro que a solução é encontrada na forma como ele emprega os seus bens e o seu poder. Portanto, se ele conseguir ter inteligência suficiente e moral suficiente para utilizar a riqueza a seu favor no sentido ético do termo, então ele conseguirá superar a prova das riquezas. Como? Utilizando-a da melhor forma em relação ao próximo. Desigualdade das riquezas, continuando, e agora em relação ao pobre, porque é que é difícil? Porque de uma forma geral o pobre revolta-se, queixa-se, pior do que isso, inveja o rico. Vejam se não é assim na prática. De uma forma geral tem inveja do rico, olha para uma casa muito bonita, olha para um carro de topo de gama e diz, meu Deus, porque é que ele não é meu? Não é? E muitas vezes também, como ele sabe que não consegue chegar àquele patamar, o que é que acontece? Acomoda-se. E então lá vai a sua prova por água abaixo. Isto é, não é superada. Então qual é a solução? A solução é aceitar a sua situação de pobre, mas de mangas arregaçadas. Isto é, não é aceitar de braços cruzados. É, ok, tudo bem, mas eu vou trabalhar para, se possível, superar esta situação. E quantas pessoas conseguem superá-la e modificá-la? Então, em relação à desigualdade das riquezas, nós podemos dizer que o rico e o pobre, ambos, da mesma forma, contribuem para a existência da desigualdade das riquezas, mostrando que desconhecem a lei do trabalho. Diríamos, mostrando que desconhecem qual é o seu verdadeiro papel, um e outro, perante a sociedade, perante o próximo. Vamos entrar de imediato na lei de liberdade e começarmos pela liberdade natural. A liberdade total não existe. Aquele conceito de liberdade absoluta não existe. Porque se ela existisse, contrariaria a lei natural, isto é, a lei de liberdade. O espírito tem necessidade de libertar-se. E quem é o espírito? Sou eu, somos todos nós. Temos necessidade de libertar-nos. Como? De várias maneiras. Através de uma leitura que gostemos, através de uma meditação, através da contemplação da natureza, através do sono, que o fazemos todos os dias. Enfim, temos imensas formas de nos libertarmos. Claro que nesta lei da liberdade cabe perfeitamente o conceito de escravidão, que será nada mais, nada menos do que a sujeição absoluta de alguém a outra pessoa, isto é, de uma pessoa a outra pessoa. Surgiu como lei humana e vai desaparecendo à medida que a Terra evolui. Felizmente, o nosso país, Portugal, foi o primeiro a abolir a escravatura em 1822. Seguiram-se outros países, mas nós contamos esse feito heroico no nosso currículo. Hoje, a escravidão, da mesma forma que existiu nessa época, provavelmente já não existirá. Não sei se alguém pode afirmar isto perentoriamente, mas provavelmente já não existirá no planeta,
Mas existem outras formas de escravidão. A desigualdade natural não significa que o mais forte domine o mais fraco, mas que este seja ajudado por aquele. Porque foi este conceito errado que deu origem à escravidão do homem pelo homem. Não é? Como aquele não sabe fazer praticamente nada, como é um ignorante, eu, que até tenho conhecimentos, que até sei ler, sei escrever, que sou muito mais inteligente, sou superior a ele e, portanto, ele vai ser dominado por mim. Claro que este conceito está completamente errado. Mas dentro da lei de liberdade nós temos uma liberdade, poderemos dizer, ilimitada, que é a liberdade de pensar. Eu posso pensar naquilo que muito bem me apetecer, sem dúvida nenhuma. Mas, e há sempre um mas, eu sou responsável por aquilo que penso e pelo fruto do meu pensamento. Isto é, se eu penso bem, eu tenho um bom fruto, saboroso, maduro. Se eu penso mal, eu tenho um mau fruto. E, portanto, eu serei alimentada com o fruto daquilo que penso. Daí que, apesar de eu ter uma liberdade ilimitada de pensar, não me convém pensar em tudo o que me apeteça. Devo saber selecionar os meus pensamentos para meu bem. Claro que a liberdade de pensar podemos traduzi-lo como sendo um pensamento íntimo que pertence exclusivamente ao homem, pelo menos é o conhecimento que temos até ao momento. Há alguma investigação ao nível dos animais que se pensa que se admite que eles também pensem, mas que o pensamento deles não seja contínuo como em nós. E tem então que ver com o modo como nós pensamos, como o homem pensa. E como nós gozamos de ilimitada liberdade de pensar, automaticamente gozamos de ilimitada liberdade de consciência. Que isto também vai responsabilizar-nos perante nós próprios, em primeiro lugar, para o bem e para o mal, e vai responsabilizar-nos depois como consequência perante os outros. Se procedermos em desacordo com o nosso modo de pensar, muitas vezes somos hipócritas. Claro que aqui isto poderia ser dissecado de variadíssimas maneiras, mas cada um de nós, com base nesta frase, vamos fazer exercícios de pensamento e vamos, cada um de nós, chegar à sua conclusão, certamente a muitas conclusões. E agora o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma atribuição específica do homem. Isto é, só quando chegamos naquela evolução anímica à fase hominal é que temos esta capacidade, esta liberdade de agir por nós próprios. O animal não tem, ou pelo menos da forma pensada como nós temos e da forma responsável como nós temos, muito menos o reino vegetal e para trás também. Mas chegados à fase hominal, nós gozamos desta grande capacidade que se chama então livre-arbítrio, ou seja, a liberdade que temos de agir. E nós temos liberdade para fazermos tudo que quisermos. E essa liberdade vai depois ter consequências positivas ou negativas. Esta liberdade, este livre-arbítrio, também não estanca, não chega à fase hominal, ao início da fase hominal, portanto, já tem livre-arbítrio e para. Não, ele continua a crescer de uma forma cada vez mais responsável, cada vez com mais liberdade, digamos assim, e aumenta inclusive com a vontade.
Esta questão do livre-arbítrio muitas vezes não é muito bem entendida porque pensa-se que estará muito relacionada com o instinto. E o instinto é a fase anterior do livre-arbítrio que caracteriza especificamente a fase animal. Mas o instinto que nós tivemos no passado, em fases anteriores à nossa evolução atual, não vai prejudicar o nosso livre-arbítrio atual, mas dependendo da nossa evolução, da evolução que temos neste momento, pode de alguma forma condicioná-lo. Daí que, se nós estudarmos convenientemente esta matéria, vamos certamente tirar muitos benefícios dela. E é esse o convite para todos. Pessoas, por exemplo, com insuficiência mental profunda, não gozam de livre-arbítrio e sofrem devido a esse constrangimento. Porquê? Porque estas pessoas, noutras vivências, noutras encarnações, elas já gozaram do seu livre-arbítrio. Provavelmente não o utilizaram da melhor forma e, por uma questão educativa, eles vão ver-se limitados nessa forma de o utilizar para que numa próxima encarnação venham a readquiri-lo com mais força e melhor para o seu adiantamento moral e espiritual. Portanto, é sempre passageira. Aqui falemos também em fatalidade. Esta palavra é muito utilizada por todos nós, de uma forma geral, porque consideramos que nós estamos sujeitos à fatalidade da vida, dos acontecimentos, dos eventos que acontecem sem que sejam da nossa vontade, sem que nós, pelo menos conscientemente ou aparentemente, contribuamos para que isso tenha acontecido. Vamos ver o que é que o Espiritismo nos diz sobre isso. De uma forma geral, podemos dizer que fatalidade é tudo aquilo que obrigatoriamente tem que acontecer. É o termo fatalmente, este obrigatoriamente até poderemos, sob o ponto de vista português, substituí-lo pelo termo fatalmente, tudo aquilo que fatalmente, obrigatoriamente, tem de acontecer. Então, para o Espiritismo, não é obrigatoriamente, fatalmente. Porquê? Porque quem escolheu isso, que neste momento aquele evento me está obrigatoriamente a acontecer, fui eu, antes de encarnar. Portanto, é a escolha que o espírito faz antes de encarnar em consequência do uso do seu livre-arbítrio. E reparem como este termo fatalidade no espiritismo tem uma abrangência, tem um significado completamente diferente e que nos torna muito mais confortáveis, que faz com que nós nos sintamos muito mais confortáveis neste novo conceito e mais do que confortáveis, nos ajuda a contribuir para que essa fatalidade, eu colocaria entre aspas, aquilo que me vai acontecer no meu futuro, irá acontecer se eu quiser e como eu quiser. Reparem como tudo isto tem um significado diferente. Ora, o que é isto? São então as provas por que eu devo passar, melhor dito, as provas que eu assumi que quero passar, como sejam de dor ou de amor. Isto é, perante aquilo que eu devo aprender, que eu quero aprender para evoluir na próxima encarnação, eu tenho dois caminhos. Estes dois caminhos são completamente distintos, mas eles podem se fundir também, normalmente andam juntos, que é o caminho da dor e o caminho do amor. Até ao momento, de uma forma geral, nós optamos muito mais vezes pelo caminho da dor.
O ideal é que optássemos a 100% pelo caminho do amor. Temos exemplos disso. A Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, desencarnada há relativamente poucos anos, é exemplo disso. Um dia perguntaram-lhe porque é que ela, tendo uma vida tão bonita, uma professora tão estimada, uma família tão bem integrada, tão feliz, uma vida tão pacata, tão organizada, porque é que ela trocou essa vida pela vida que tinha, isto é, de estar junto dos pobres, mais pobres, como ela lhe chamava? E ela disse muito simplesmente, por egoísmo. Bom, e a pessoa ficou muito espantada. O que é por egoísmo? A Madre Teresa de Calcutá, que tem dado provas até à exaustão de que é uma pessoa altruísta, está a dizer que por egoísmo é que abraçou esta vida? E ela disse, sim, porque eu não queria sofrer, eu queria ser feliz nesta encarnação. Ela não disse nesta encarnação porque ela não era reencarnacionista, mas disse simplesmente, e se calhar é ainda mais forte isto, porque eu quero ser feliz. E como quero ser feliz, eu não quero abraçar a dor, eu quero abraçar o amor. E então ela viveu uma vida praticamente 100% de amor. E ela evoluiu, portanto, a evolução, isto é, a evolução, não é? Que pode ser através da dor ou através do amor. Há pessoas que evoluem quase 100% através da dor, outras quase 100% através do amor, e estou convencida que a maior parte de nós, da humanidade, anda ali pelo meio. Mais dor, mais amor, mais amor, mais dor, mas em conclusão, penso que mais dor, infelizmente, do que amor, porque ainda não entendemos este mecanismo. Então, vamos agora falar, através deste esquemazinho, um pouco sobre, ter uma noção um bocadinho mais específica sobre esta questão da fatalidade e do livre-arbítrio. Especialmente fatalidade e livre-arbítrio. Comecemos com o reino mineral. O reino mineral é fundamentalmente caracterizado pelo instinto, toda a sua vida é instintiva. Porquê? Porque não tem sentimentos, não tem vontade, não tem livre-arbítrio, portanto, podemos dizer que é nula. E então o instinto está diretamente ligado à fatalidade, isto é, o reino mineral ainda não tem capacidade para decidir sobre os seus próprios atos presentes e futuros. Daí que a sua vida seja marcadamente pela fatalidade. Vamos evoluir para o reino vegetal e verificamos já aqui uma pequena diferença. Sob o ponto de vista pedagógico, podemos dizer que é uma grande diferença, porque o vegetal, já em relação ao mineral, já tem menos um tracinho no livre-arbítrio e já tem menos um tracinho na vontade e nos sentimentos. E o instinto já não é tão positivo, assim como, consequentemente, a fatalidade, como é no reino mineral. Portanto, já há aqui alguma evolução. No reino animal, a evolução continua. O livre-arbítrio já... Não podemos dizer que ainda exista livre-arbítrio, mas se o relacionarmos com os reinos anteriores, verificamos que está a um passo de o conquistar. E, naturalmente, a fatalidade, que tem que ver com o instinto, também estará quase a um passo de deixar de existir. Em relação à vontade e aos sentimentos, verificamos que continua a haver evolução. No reino hominal, as coisas mudam de figura, isto é, poderemos, relativamente a estes reinos, e este esquema pretende ser muito simplista, naturalmente,
é só para vermos as nuances. Então, no reino hominal, nós verificamos que o instinto e a fatalidade em relação aos reinos anteriores, e temos que frisar bem isto, relativamente aos reinos anteriores, ele não existe. E o que é que prevalece? O que é que existe? Qual é a conquista do reino hominal? É o livre-arbítrio e, consequentemente, a vontade e os sentimentos. Fica para trás o instinto e a fatalidade e conquistamos, que é a grande conquista do homem, que o vai alçar para voos mais altos, do livre-arbítrio e da vontade e sentimentos. Portanto, este esquema é muito interessante para entendermos como é que isto se processa. Então poderemos, numa outra abordagem, mas chegando à mesma conclusão, que o instinto será a ausência da vontade e da razão, isto é, do senso. Quando uma pessoa, mesmo nós que às vezes temos laivos de instinto, que funcionamos por instinto, o que é que acontece? Não entra a vontade, não entra a razão e não entra o bom senso. Agimos instintivamente, ainda temos. Ao contrário, o livre-arbítrio é a existência da vontade e da razão. Eu faço isto porque quero, porque tenho vontade de fazer e porque acho que devo fazer, porque racionalmente acho que é assim que eu quero fazer. A fatalidade, ao contrário, será a consequência do livre-arbítrio, aquela ideia que nós demos no Espiritismo de que sou eu que, quando preparo a minha encarnação, vou preparar também as situações porque quero passar na próxima existência, tendo em consideração o tipo de evolução que quero ter nessa existência, as dificuldades que quero ultrapassar. Portanto, a fatalidade não será aquela situação negativa que muitas vezes as pessoas lhe atribuem, mas então a consequência do meu livre-arbítrio, portanto, da minha vontade, da minha razão, do meu bom senso. O conhecimento do futuro normalmente não é conhecido e Deus lá sabe porquê. Porque permite a continuidade no trabalho e na esperança, evoluindo. Caso contrário, nós acomodávamos. Imaginem que eu sabia que esta semana me ia sair o Euromilhões. O que é que acontecia? Bem, penso que seria a pior coisa que me poderia acontecer, não é? Porque automaticamente a minha vida ia dar uma volta de 180 graus. Provavelmente não trabalhava mais, provavelmente, quer dizer, iria fazer tanta asneira que o melhor é não saber. Mais do que isso, o melhor é que não me saia mesmo. Mas, excepcionalmente, pode ser revelado. Pode ser revelado parcialmente, isto é, pode ser levantado um bocadinho do véu em relação a um determinado acontecimento, a uma determinada fase da minha vida, quando é necessário eu executar uma tarefa especial. E esta tarefa especial não terá que ver comigo, portanto, individual, pessoal, mas que envolva uma comunidade, que envolva um país, quiçá a terra inteira. Através da lei de causa e efeito, o homem sabe que o futuro é o fruto das suas ações passadas e futuras. Nós iremos estudar esta lei de causa e efeito, isto é, todo o efeito tem uma causa, toda a causa produz um efeito e, como consequência disso, eu sei que, de acordo com aquilo que faço, eu vou colher amanhã. E aquilo que me acontece é, então, não é um castigo, não é alguém o responsável, mas eu sou de acordo com aquilo que eu fiz anteriormente. E apesar de Deus saber os resultados das nossas dificuldades, de tudo por que passamos na nossa vida, Ele sabe tudo, sabe antecipadamente tudo, para Ele o tempo e o espaço não existem, para nós desde Einstein também não, mas continua a existir. O homem não fica dispensado delas, pois só passando por elas é que ele poderá lutar ou não para ter ou não mérito. Pronto, foi um pouco aquilo que já dissemos há bocadinho. Se nós
hipoteticamente soubéssemos o que nos vai acontecer daqui até ao nosso desencarne, bem, o melhor era darmos um tiro na cabeça.